Obrigada por vocês existirem na minha vida. Hoje é terça-feira e dia de falar sobre as últimas novidades da área da estética. Dr. Tony Elbert é quem vai nos deixar por dentro de tudo. Hoje ele vai falar sobre desenvolvimento da tecnologia dos lasers, um importante instrumento na busca pela beleza. Doutor, bom recebê-lo aqui depois de um feriado. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Doutor Tony, todo mundo hoje em dia quer uma plástica sem cortes. Mas me diz uma coisa, só o doutor pode me responder isso com tanta excelência no que o senhor faz. É realmente possível uma plástica sem cortes? O fato é que essa pergunta é muito comum em nossos consultórios. Os pacientes chegam, às vezes, procurando esse tratamento e questionam exatamente se deve ou não se submeter a um procedimento cirúrgico. O que a gente observa é porque cada faixa etária ou cada grau de flacidez de pele ou cada grau de comprometimento da pele vai implicar num melhor tratamento. O que a gente observa, Anne, é que cirurgia plástica e tratamentos a laser, eles são coadjuvantes. Vou te explicar melhor. Tá. No caso de uma cirurgia plástica, ela dá uma sustentação, tanto à pele, a sustentação à musculatura. Mas uma coisa muito interessante que eu vi é o seguinte: quando se bate um carro, você pode desamassar esse carro, mas além do desamassar, você precisa polir, precisa dar uma pintura. E o polimento e a pintura é dado pelo tratamento a laser e outros tratamentos gerais. Esse desamassamento seria o papel da cirurgia plástica. Há pessoas que não precisam se submeter a uma cirurgia plástica. Sim. Daí os lasers vão atuar em melhor grau de tratamento. Entendi, doutor. E quais os maiores avanços em lasers atualmente, hein? A gente fala hoje em dois grandes avanços. Eu acho que foi uma coisa muito revolucionária dentro dos tratamentos ao laser, que se você considerar que existem dois tipos de lasers, que são chamados lasers ablativos e não ablativos. Eu vou explicar como é que é esse ablativo e não ablativo. O ablativo é quando ele promove uma troca da pele. Ele vai atuar promovendo exatamente essa alteração, essa modificação da pele, porque ele substitui a antiga por uma pele nova. E os não ablativos seriam aqueles que eles atuam numa camada mais profunda da pele, não modificando a superfície da pele. Ele modifica a parte mais interna. Então, hoje, os dois grandes avanços em lasers que você pode considerar entre os ablativos, esses que trocam a pele, e os não ablativos que não trocam a pele, seria o laser de CO2 fracionado e o laser DOT 1540. Inclusive, o DOT 1540 é um laser tão recente, tão lançamento no mundo, que hoje, se o telespectador for procurar agora na internet, ele só vai encontrar textos em inglês, porque está sendo lançado no Brasil, foi lançado agora há 2 meses, e nós temos muito poucas informações ainda, páginas que escrevem a respeito do DOT 1540. Como é que eu vou te explicar mais ou menos agora a ação dos dois? Então, os dois grandes lançamentos, CO2 fracionado DOT 1540, para entenderem, o CO2 fracionado, ele é do antigo laser de CO2 que já existia. O laser de CO2, ele tem uma afinidade muito grande pela água da pele. E pelo aquecimento dessa pele, ele causava uma queima dessa pele, queimava a pele, modificava, essa pele deixava de existir no local. Esse era o CO2 original. Só que o que acontecia? O paciente passava muitos dias para se recuperar. E essa recuperação era o inconveniente desse tratamento, porque o paciente não queria se submeter a um afastamento muito grande das suas atividades, como é o habitual. Entendi. Todo mundo tem uma atividade que quer continuar exercendo. Claro. Então, o fracionado veio justificar exatamente esse caso e resolvê-lo. Porque você consegue fazer por fracionamentos, por etapas, aquele mesmo tratamento que o CO2 anteriormente proporcionava. Aí, esse CO2 fracionado, ele vai tratar o quê? Vai tratar uma ruga profunda de pele, vai tratar uma cicatriz de acne, uma mancha que seja decorrente, mancha solar. Vai produzir o quê? Um aplainamento dessa pele, a pele fica mais viçosa. Bom, aí surgiu o seguinte inconveniente. Ele trata isso, mas e outros casos que precisava tratar mais profundamente? Então vem o DOT 1540. O DOT 1540 é um grande avanço que consta de 4 luzes, né, que a gente considera. Então tem o infravermelho, que é uma luz que vai trabalhar a flacidez, melhorando aquele tônus, porque ele atravessa a pele superficial e vai agir lá dentro da pele, promovendo exatamente o estímulo de formação de colágeno.
tem a luz pulsada, porque aí o grande diferencial desse aparelho é porque as luzes pulsadas anteriormente, algumas pessoas que estão me ouvindo já devem ter feito luz pulsada. A luz pulsada tem uma limitação, porque às vezes incomodava a questão da dor e também incomodava porque às vezes aquele resultado não era tão satisfatório, porque não podia se aquecer muito a pele, porque senão você promovia as complicações desse. Então o que acontece? Hoje o DOT 1540 ele dá disparos também fracionados. Uma coisa nova é exatamente o fracionamento desse disparo de luz. Então o que acontece? Você tem tendo esse fracionamento, hoje se consegue até mesmo aumentar a intensidade dessa luz. Então nós falamos do infravermelho, da luz pulsada e temos dois novos lasers dentro desse aparelho, que seriam o ND-IAP, que é uma coisa também novidade, e também o próprio 1540, o DOT 1540, que chama exatamente por causa de uma ponteira 1540. Então hoje você tem uma gama de possibilidades tratando o quê? Vasinhos, trata pelos, trata também a questão de manchas, estimula a pele, a formação de colágeno para rejuvenescimento. Agora você consegue imaginar então, se o paciente chega numa situação em que de repente ele precisa dessas três coisas, por exemplo, uma cirurgia precisa dos lasers, ele vai se beneficiar muito, porque eles são complementares. Que bom, doutor, saber disso. Quais são os cuidados que o paciente deve tomar antes e depois de fazer um laser? Todo paciente que vai submeter a um laser, ele tem que se preocupar primeiro com esse preparo para o laser. Então tem que se lembrar que, infelizmente, tem muitos que gostam de sol, tem que evitar exatamente essa exposição ao sol, tem que evitar tanto antes quanto depois, tem que ter cuidado com o uso de cremes prévios, tem que também se lembrar que tem que fazer uma proteção solar adequada e, às vezes, evitar luzes muito fortes. Esses são os cuidados básicos quem faz um laser. E com que expectativa deve se enfrentar um tratamento como este, hein, doutor? O paciente, quando chega no consultório, ele chega muito cheio de expectativas, né? A gente começa a falar agora, quem está ouvindo, já começa a imaginar diversas coisas que pretendem, possibilidades dentro do tratamento. Mas, assim, cada caso, ele tem que ser estudado. E, assim, alguns pacientes que, por exemplo, cicatriz de acne é um caso, assim, de extrema dificuldade. A gente, às vezes, faz muitos tratamentos concomitantes para se ter um bom resultado. Então, esse paciente que chega ao tratamento, ele tem que se lembrar que cada caso é um caso e cada resposta é muito individual. Então ele tem que estar programado para essa situação, que não é o laser em si que vai resolver o problema dele. Às vezes é o próprio organismo dele que também tem que ajudar. Entendi. O doutor Tony, pode haver alguma complicação aí com os tratamentos a laser? É possível? Eu até mesmo citei, falando em complicações do laser. As complicações são muitas, né, Ana? A gente sabe que se não for bem manuseado um aparelho, ele pode causar diversas lesões no indivíduo. Tem as mais graves, como queimaduras, tem até mesmo a formação de manchas, né, que no pós-laser pode existir. Pode também ter o não sucesso do tratamento, o paciente ficar insatisfeito, que seria até uma complicação desagradável, porque ele não obteve aquele resultado. São diversas complicações que são inerentes ao tratamento, mas o paciente tem que sempre saber que se houver essa boa conversa com o profissional que tá tratando, e ele também, com essa boa conversa, tirar as dúvidas todas, ele se ajudar também no tratamento, seguindo as orientações, sempre pode-se considerar que o resultado dele vai ser superior a um outro que não teve essa boa conversa e que não teve um bom cuidado. Agora, as complicações elas são inerentes ao próprio tratamento e a gente sabe que o uso de laser tem que realmente ser feito por um profissional que entenda, que tenha sido treinado, porque a principal complicação que mais incomoda o paciente, que pode acontecer, são as queimaduras, com as cicatrizes inestéticas que são formadas através dessa